A paz de Deus e aos apreciadores da palavra de Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Vamos falar sobre ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Essa parte está escrito em Judas, pouco antes de Apocalipse. Ali fala sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, e também o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nós cremos a um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno, de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito em Efésios, capítulo 4 ao 6, e Mateus, capítulo 28, versículo 19, 1 João, capítulo 5 e versículo 7. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria, virgem, possuindo ele por consequente duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 27 e 35. João, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos maus, espírito, que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Está escrito em Mateus, capítulo 25 e versículo 41. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelas nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus não são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós cremos no batismo, na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19.
Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidências de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 10, versículo 45 a 47. 19 e versículo 6. Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomando o pão e, havendo dado graças, partiu e deu-os aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 25. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 ao 29. 16, capítulo versículo 4, 21, versículo 25. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 17. Está escrito também em Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 15. Nós cremos que o nosso mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está escrito 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 46. É isso aí. Esse é o ponto de doutrina que uma vez foi dado aos santos. O ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. É isso aí, meus queridos. Tudo de bom aí. Que Deus abençoe a todos. Por hoje é só. Valeu. Que a paz, o amor, a misericórdia, a bondade esteja no coração de todos. Deus abençoe a todos.